ele é de São Paulo, da Associação Médica de São Paulo, e nesses seminários da Associação Médica do Brasil, ele sempre aparece, é a área que ele mais tem se destacado nas falas dele, tem sido, na verdade, em cima da pineal. E agora ele está com um trabalho também em cima das mitocôndrias, que está muito falando sobre as mitocôndrias. Ele é, no dia a dia dele, uma pessoa que lida como um neurologista ou psiquiatra, ele lida diariamente com esses distúrbios, não é? E ele também faz pesquisas na área mediúnica. Então ele pegou um médium, isso aqui é um desses traçados, ele pegou um médium no eletroencefalograma e colocou os eletrodos nele, ele estava em transe e ele procurou verificar onde ele se situava. Esse traçado aqui, se vocês deram uma olhada direitinho, ele vai corresponder mais ao teto daquilo que nós já falamos. Vamos em frente? Por favor. Bom, o trânsito, para a gente conversar sobre o trânsito, é fundamental a gente usar aquelas linguagens que o Palhão usou, de dissociação, de negócio. Então a gente, por mais leigo que seja, já falei aqui, a minha área é finanças. Tá? Eu fiz uma pós-graduação em finanças, não tem nada a ver com a área de biologia. Mas a gente, espiritismo, tem que entender de tudo um pouco. Tá? Então a vantagem, talvez, da gente entrar nisso aqui como leigo, é que a gente fala mais facilmente para outros leigos. Tá? Talvez seja essa, apenas a vantagem seja essa. Então, quando você fala do trânsito, tem uma definição, por exemplo, que é do próprio Jaime Servig, ele fala que é uma inibição cortical. Transe é um estado de inibição cortical. Aí a gente tem que entrar no mínimo de conversa aqui para entender isso. O nosso cérebro, aqui está o cerebelo, você tem aqui o tronco encefálico, você tem a área subcortical e tem essa área chamada córtex. Na verdade, é muito interessante a gente analisar isso, porque toda essa construção, ela é feita na evolução. Não é? Se você pegar uma barata e abrir para ver o que tem lá, você vai ver uma estrutura muito mais simples que isso. Mas se você pegar um cérebro de um cachorro, você vai encontrar uma estrutura já bem mais complexa. Se você pegar do macaco, e vai por aí, até chegar no homem. Então, isso é uma construção, né? É uma construção que você vai fazendo. Essa área subcortical aqui, se vocês pegarem um livro do André Luiz chamado No Mundo Maior, tem um estudo interessantíssimo dele sobre essa parte. Eu recomendo a vocês também darem uma olhada, ele chama de casa mental. Ele vai falar que nosso cérebro tem 3 andares. Ele fala de 3 andares no nosso cérebro. Eu estou preocupado aqui que eu acendi essa lâmpadazinha sem querer e preciso aprender a apagar, porque senão ela vai me gastar a bateria. Agora acendeu a de cá. Agora deu certo. Então vejam bem, vamos voltar aqui. Há uma expressão, só para vocês entenderem assim, por exemplo, hoje já se usa uma expressão que diz assim, fulano é reptiliano. Já ouviram essa expressão? O que é um indivíduo reptiliano? É um indivíduo que se... vem de réptil, né? É um indivíduo que usa fortemente essa área aqui. Não usa bem essa área aqui não. É aquele camarada que se você chegou e ofendeu, ele nem raciocina, já te dá um soco. Mas nem raciocina mesmo. Não usa. Ele não usa o córtex para fazer reflexão nenhuma. Eu dou um soco nesse cara, ele pode me dar um tiro, eu posso ir preso, eu posso... Nada. Bateu, levou. Esse cara é reptiliano. Ou seja, ele reage como os répteis. Ele tem uma construção aqui que os répteis têm. E ele age nessa área. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque na questão, por exemplo, do pânico, há umas reflexões interessantes em torno disso aqui. Mas vamos deixar para daqui a pouco. Então, você tem o cerebelo, você tem essa área subcortical e tem a área do córtex. Passa outra imagem, só para eu ver se eu consigo mostrar o córtex. Passa isso daí. Não, aqui. Né? Se você der um corte, né, você vai ver isso aqui.
córtex, na verdade, ele cobre todo o cérebro e ele é uma camada de mais ou menos 5 milímetros, alguns falam 4 milímetros, ela varia um pouquinho, vai de 1 a 4, 5 milímetros. É a chamada massa cinzenta, tá? Do córtex, é essa mais de fora. Quer dizer, todo o nosso cérebro ele é encoberto, né, por essa massa cinzenta, que tem uma espessura de mais ou menos 4 milímetros a 5 milímetros, que é o chamado córtex. Essa é uma construção superior. Por quê? Vamos voltar, volta aquela imagem anterior para me ajudar a fazer um raciocínio aqui. Não, essa aí. Imagina que você tem um estímulo visual. Aqui estão os olhos, você tem um estímulo visual. Esse estímulo visual, que chega aqui, ele vai primeiro para uma área interna do subcórtex. Depois, ele vai para a região occipital, que está aqui, e ele, para um neurologista cético, materialista, ele vai dizer o seguinte: quem enxerga realmente é essa área aqui. Porque é só aqui que você realmente enxerga. Se você tiver um estímulo visual que vem até a área subcortical e há uma interrupção daqui para cá, você não enxerga. Da mesma maneira que se você tiver no nervo óptico aqui uma ruptura, o resto do circuito está prejudicado. Mas, na verdade, quem enxerga é aqui. Como que os médicos, por exemplo, explicam isso? Você recebe a imagem pelos dois olhos, são duas imagens, elas vêm aqui atrás, recebe, depois ele faz isso. Nesse momento, veja quais são as ações que você faz aqui. Eu acabei de olhar, por exemplo, vamos dizer que seja a Heloísa. Olhei assim, assim, conheço. Como é que eu cheguei à conclusão que eu conheço? O estímulo veio, bateu aqui, foi lá no meu arquivo, hoje o computador faz a gente entender bem isso, puxou de lá e comparou, né? Heloísa. Agora vamos supor que eu guardei essa imagem dela aqui, e amanhã ela me chega aqui de cabelo azul. Mulher tem essas facilidades. Tá? É, o homem agora também. É, o homem também está fazendo isso. Depende se você Tá? é dentro ou não. Então ela me chega de cabelo azul aqui, muda o óculos, e mulher que costuma fazer umas transformações, de repente eu falo assim... O idioma ser politicamente correto, mulher e homem. Tá. Aí eu olho assim, engraçado, parece que eu conheço. Mas por que eu tive a dúvida? Porque até aquele momento, a última imagem que eu tenho dela não bateu bem, mas tem alguns traços que fecham. Isso tudo, gente, é feito nesse nível aqui, ó, do córtex. Quando você está fazendo isso de uma maneira, você pode fazer de forma um tanto instintiva, porque no final você fica dentro, mas quando você passa a usar isso aqui de forma extremamente consciente, aí você está naquele nível beta, está bloqueando o trânsito. Mas você pode fazer isso num nível já meio, né, caminhando, o que seria. Olha como a palavra é difícil. Você está sempre no nível consciente, mas a gente usa a palavra inconsciente para poder entender. Você começa a entrar numa coisa meio automática. Por exemplo, você pode sentar aqui, olhar para aquele relógio e olhar, são 10 horas, e ainda afirmar, assim, faltam uns 30 segundos para dar. De repente você começa a ficar aqui, parece que você está olhando, não está olhando mais nada. Você vai aliando, vai aliando. Os estímulos estão chegando e você está, ó. O que você está fazendo? O que você está fazendo quando você faz isso? Você está fazendo que caminho do trânsito? Poderá chegar nele ou não, mas você está fazendo o caminho do trânsito. Por isso que o trânsito é muito mais comum do que a gente pensa. Tá? Aquela questão que a Cristina já começou a falar é que é verdade. Quando é que normalmente você tem insights, intuições, inspirações? Geralmente quando você está fazendo o quê? Coisas mecânicas, automáticas, que não forçam o seu cérebro. Você não tem que colocar atenção naquilo que você está fazendo. No homem é muito comum ele estar barbeando e ter alguns insights. Por quê? Porque você barbeia todo dia, no final você não sabe nem para que lado que está. Você faz. E não se corta. Mas a mulher... O arquivo que a gente tem esse arquivo, porque como você falou, você olha para ela,